Olá, queridos alunos da Escola Guiomar. No vídeo passado eu expliquei para vocês que vocês devem usar vírgula para isolar expressões explicativas. Na aula de hoje eu vou dar outra regrinha, tá? Mas vai ser uma regra daquilo que você não pode fazer com a vírgula, tá? Não pode usar vírgula para separar sujeito do predicado, ok? Vou repetir, não separe o sujeito do predicado. Ah, professora, mas eu não sei o que é sujeito, eu não sei o que é predicado. Então tá, vamos para os exemplos. Imagine uma frase assim: a câmera da professora funciona bem. Quem é o sujeito? A câmera. Quem é o predicado? Funciona bem. Então, o sujeito pode ser a coisa ou a pessoa. E o predicado é o que é feito, né? O que é que acontece. Então, veja bem, eu não poderia usar uma vírgula para separar esses elementos, sujeito de predicado. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um exemplo aqui embaixo para você ler. Os gatos correm alegres pela casa. Eu não posso colocar uma vírgula depois da palavra gatos, porque os gatos são o sujeito e correm pela casa é o predicado. E eu não posso separar sujeito de predicado com vírgula. Outro exemplo, a professora explica o português. Quem é o sujeito? A professora. Então eu não posso colocar uma vírgula separando a professora explica o português, porque estaria separando a pessoa do que ela faz. Maria é legal, não posso botar uma vírgula depois de Maria, porque vai separar sujeito de predicado. É importante você perceber que na literatura, né, quando você está lendo um livro, às vezes você pode achar uma frase em que o predicado aparece primeiro e o sujeito aparece depois. Nesse caso também não pode separar sujeito de predicado com vírgula, de jeito nenhum, a regra é a mesma. Por exemplo, eu poderia fazer uma frase assim: brilham as estrelas. Eu não posso colocar uma vírgula depois de brilham, porque vai separar da mesma forma o sujeito do predicado. O sujeito nesse caso é as estrelas. Nessa frase o sujeito está vindo depois do predicado, mas a regra é a mesma, você não pode separar com vírgula o sujeito do predicado. Se eu dissesse assim para você, é legal a Maria, é legal a Maria. O sujeito é Maria, que está no fim da frase, entendeu? A frase está trocada, o predicado está vindo primeiro e o sujeito está vindo depois. Mas eu não posso ficar colocando vírgula, entendeu? E separando o sujeito de predicado. Eu não posso falar, é legal, vírgula, a Maria. Isso não faz sentido. Outra coisa importante, as palavras ninguém, alguém, todo mundo, pode ser sujeito. Por exemplo, na frase, ninguém gosta de mim. Eu não posso colocar uma vírgula depois da palavra ninguém, né? Porque vai separar sujeito de predicado. Todo mundo odeia o Cris. Eu não posso colocar uma vírgula depois de todo mundo, separando, né, de odeia o Cris, porque, mais uma vez, não pode separar sujeito de predicado. Vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo na descrição umas frases certas misturadas com umas frases erradas. Na frase errada, o sujeito vai estar separado com vírgula do predicado e você vai tentar descobrir quais são essas letras das frases que estão erradas, ok? Boa sorte aí no exercício dos comentários, ok? Comenta aí, bota a resposta aí nos comentários. Tchau!